Olá, eu gostaria de começar essa aula lhe perguntando: você já se viu em um ciclo constante em que você se depara de pecado após pecado, cometendo os mesmos pecados, apesar de todos os seus esforços para mudar? Você entrou num ciclo vicioso em que você não consegue mais sair dele, apesar de tudo aquilo que você tem feito? Bom, você sente que algo está faltando, algo de fundamental na tua vida que esteja faltando? Porque este ciclo que vai se vivendo é um ciclo que mostra justamente uma defasagem em alguma área. Nós temos alguns defeitos em algumas áreas da nossa vida que podem ser também de ordem espiritual. Mas também podem ser de outras ordens, né? Uma ordem humana, afetiva, enfim, né? Intelectual, pode ser, porque eu não conheço. Então, este ciclo que muitos estão vivendo hoje, né? Esse ciclo, né, de constantes pecados, não consegue sair, não consegue mudar, as pessoas sentem que está faltando, né, algo. E talvez seja formação, talvez seja algo que toca, que tange a parte espiritual, a parte também formativa, doutrinal. E eu estou aqui para lhe dizer o porquê das coisas estarem assim. Nós estamos vivendo um fenômeno recente, né, no país inteiro, de milhares de pessoas que têm se convertido. Né? Sejam pessoas que são católicas, que estão se convertendo dentro da Igreja Católica, que foram batizadas, receberam os sacramentos da iniciação cristã, se afastaram da Igreja por algum motivo e que agora estão redescobrindo a fé católica. Que se depararam com algum vídeo, com alguma pessoa na internet, não sei, né, com algum livro, e começou a estudar, se interessou e começou a retomar a sua vida cristã na sua comunidade, na sua paróquia, buscou a confissão, estão voltando, estão estudando. Então existe esse fenômeno de conversão interno, né? O que poderíamos chamar de uma segunda conversão, né? Um segundo amor, podemos dizer assim, uma segunda redescoberta. Mas também existem milhares de pessoas que não são católicas, muitos protestantes ou de outras religiões, que estão se convertendo ao catolicismo. Esse fenômeno está presente no país inteiro. E diante disso, muitas pessoas elas não sabem aonde ir, não sabem o que procurar, não sabem o que fazer. Né? E diante dessa imensa e vasta área que é a internet, em que muitos se encontram primeiramente ali para essa conversão, o que acaba acontecendo é que essas pessoas se deparam diante de uma realidade. Bom, encontrei a Nosso Senhor Jesus Cristo, encontrei a Igreja Católica, me converti. O que eu faço agora? O que eu tenho que fazer? E dentro especificamente da parte formativa, doutrinal, a pessoa fica perdida, porque ela não sabe por onde começar. Ela não sabe se vai estudar a história da Igreja, ela não sabe se vai estudar dogmática, ela não sabe se ela vai estudar moral, ela não sabe se vai estudar liturgia, ela não sabe se vai estudar os sacramentos, ela não sabe, né, se vai estudar sobre espiritualidade, sobre demonologia, né, enfim. Aí nós temos um vasto campo em que a pessoa não sabe, né, o que ela vai fazer. Ela não sabe o que ela tem que estudar. E aí ela começa a estudar um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela compra um livro disso, ela compra um livro daquilo outro, ela compra 5 bíblias, ela compra 10 livros disso, ela compra mais não sei o que, ela compra 50 cursos na internet e ela não consegue fazer nenhum. E aí, por não ter uma ordem do pensamento, uma ordem de estrutura formativa, ela acaba, né, submergindo neste mar de conteúdos e de fé. E aí ela entra nesse ciclo. Né? Por quê? Ela sabe que ela está no pecado, aí ela quer sair do pecado. Daí ela se confessa, está lutando, está fazendo tudo, mas ela entra num ciclo porque ela não tem ordem no seu pensamento. Ela não tem ordem.
Ela começa uma coisa, vai para outra, e assim sucessivamente. E assim nós vamos encontrando, né, diante de nós, muitas pessoas de bom coração que se converteram, que querem estudar, mas que estão completamente perdidas. Elas não sabem aonde ir, não sabem por onde começar. Bom, nós temos que ressaltar que nesta fase inicial, somente uma coisa é precisa. Somente uma coisa é necessária nessa fase inicial. Diante de tudo isso que eu falei, somente uma coisa é importante, que é justamente a doutrina. A doutrina básica, elementar, é o pé, né? é o solo aonde nós vamos firmar o nosso pé. A doutrina sólida. E em cima da doutrina sólida, iremos construir as outras realidades. Então, o que importa no momento inicial de uma pessoa que está se convertendo, seja tanto de um católico que está voltando para a igreja, depois de anos afastado, seja um protestante, seja um ateu, seja uma pessoa de outra religião, não importa. O que importa é que todos têm que ter uma doutrina firme e segura, antes de qualquer outra coisa. Uma doutrina elementar, para seguirmos a ordem do pensamento, a ordem do estudo teológico. Bom, esta busca pela doutrina, obviamente, essa capacidade de nós compreendermos a doutrina, amarmos a doutrina, é um passo, né, seguro dentro da formação catequética nossa, né, catecismo, né, a palavra catequese deriva do catecismo. Justamente porque isto vai mudar a nossa forma de compreensão das coisas, porque vai nos dar segurança a respeito daquilo que cremos. E quando eu conheço aquilo que eu creio, eu estou amando. O intuito da doutrina é nos fazer ter um caminho seguro, correto, para amarmos a Deus. E aqui está justamente todo o caminho da santidade. Por quê? Para eu ser santo, eu preciso amar a Deus. E para amar a Deus, eu preciso conhecê-lo. E a doutrina passa por esse conhecimento de Deus. Eu conheço a Deus para amá-lo mais. Então, quando eu tenho uma doutrina segura, eu conheço as verdades da fé que são reveladas, eu posso meditar seguramente nessas verdades reveladas, e então eu consigo, né, buscar a vida da santidade. Bom, eu entendo perfeitamente este ciclo que se vive. Por quê? Eu atendo a direção espiritual, eu atendo confissões, e até nós padres, muitas vezes, entramos neste ciclo. Né? Entramos neste ciclo. Então, eu entendo perfeitamente o que entrar, né, neste ciclo de fraquezas, sentir um peso. Né? Eu atendo, como eu disse, não só direção espiritual e confissões, mas também os meus alunos, que vira e mexe, este é o ponto, né? É o ponto de toque. Que, para sair dele, é necessário um caminho de amor a Deus. Você não vai sair do ciclo de fraquezas adquirindo apenas as virtudes contrárias aos vícios. Você vai sair desse ciclo de fraquezas quando você amar a Deus. Por quê? Porque quando um homem, por exemplo, trai a esposa, ele não deve ficar pensando assim, não devo trair a minha esposa, não devo trair a minha esposa, não devo trair a minha esposa, né? E ele fica pensando na amante, que não deve ficar com ela, que não deve fazer nada com ela, que ele não deve ligar para ela, que ele não deve fazer o que com ela. Ou seja, para que ele deixe a amante, ele tem que fortalecer o amor com a esposa. Ele tem que pôr todos os meios para não ficar com a amante, correto? Mas isso não basta. Ele tem que fortalecer o seu amor à sua esposa. E aqui está o segredo. Para sair deste ciclo é preciso começar um caminho de amor a Deus. Amor verdadeiro e genuíno a Deus. Que vai lhe fortalecer para sair deste ciclo. Porque daí você não vai mais fazer as coisas, né, porque não devem ser feitas ou porque estão proibidas, mas porque você ama a Deus. Bom, mas e se eu lhe dissesse então que tem uma maneira certa de enfrentar as tentações com confiança, sabendo que a sua fé está enraizada na verdade?
E se você pudesse finalmente estabelecer uma conexão profunda, uma comunhão profunda com Deus através da oração, sentindo sua presença constante na sua vida, aqui está a chave, né? Que é justamente, enraizados na verdade, sabermos enfrentar as tentações, buscar as virtudes, combater os vícios, no conhecimento a Deus, no amor a Deus. Por isso, justamente que uma verdadeira catequese pode abrir um caminho para você. Muitos pensam, né, que estudar a história da igreja pelo Instagram, né, com vídeos do YouTube, é o suficiente para fortalecer a fé. Muitos pensam isso, né? Não, padre, eu fiz um curso de história da igreja. Ótimo, não estou falando contra o curso de história da igreja, tem que ser feito. Mas você acha que aquilo ali é suficiente? No entanto, a verdade não é uma simples narrativa histórica, né? Essa narrativa histórica não é capaz de nutrir completamente o nosso relacionamento para com Deus. Não é. É necessário algo a mais, algo que você mergulhe, ou seja, nas profundezas da doutrina, que justamente nos guie através das crises da vida e nos ensine como perseverar na oração constante em meio ao caos. Então, existem meios de estudos que nós vamos realizando que eles vão agregando em nós coisas, né? Conhecimento, mas que não estão na base para enfrentar as tentações, os problemas da vida, aquilo que me aparece, que é justamente a doutrina de 2000 anos, a tradição, a escritura, o magistério, né? As verdades da fé, é isso que vai me dar segurança para enfrentar as realidades da vida. Então, aqui nós encontramos uma chave para adentrar, né, e descobrir a solução dos problemas. Os meus alunos já passaram, né, pelos mesmos desafios que você enfrenta. Muitos ainda passam, né, ainda estão passando. E eles também já experimentaram a frustração, né, de lutar os mesmos pecados, de sentir o mesmo vazio espiritual. No entanto, por meio da verdadeira catequese, eles encontraram uma solução genuína. Eu tenho testemunhos aqui de muitos alunos que dizem: padre, eu estou aprofundando a minha fé, estou conhecendo a Deus de uma forma simples, objetiva, direta, com uma linguagem acessível, e isso tem mudado a minha vida. Eu recebo aqui no meu Instagram, no direct, vários testemunhos de alunos que estão dizendo isso para mim. E agora esses alunos, né, estão construindo famílias dedicadas, vibrantes, né, promovendo essa transformação do fermento na massa, né, do sal na terra, a luz do mundo, que Jesus disse no Evangelho. Diante de tantas transformações pessoais, né, então eu dediquei em buscar as bases que levaram a isso. E é isso que eu quero te ensinar aqui. Primeiro, a primeira base é uma doutrina profunda. Quem não tem uma doutrina profunda, uma compreensão da verdade fundamental da fé católica, ainda mais no tempo em que vivemos, né, essa pessoa não terá base sólida para resistir aos problemas da vida, às tentações, às heresias, aos erros, né? Esse é o primeiro pilar. Como eu vou enfrentar problemas, tentações, se eu não estou alicerçado na verdade? Se eu não conheço, eu não fortaleço a minha inteligência para o combate? O segundo pilar é entender o que está acontecendo com o mundo moderno, né? Então, assim, o primeiro pilar, ele fortalece a nossa compreensão, né, na fé católica, na doutrina. O segundo pilar é entender o que está acontecendo com o mundo moderno. E aqui você vai ver e entender como que o diabo tem atuado para corroer as pessoas e até mesmo a igreja. As pessoas da igreja. Mapeando a crise, você vai encarar as adversidades da vida com uma perspectiva e uma ação prática. Use a sua inteligência contra os inimigos como um guia durante os momentos desafiadores da tua vida. E que inimigos? Então são eles, os famosos 5 inimigos da igreja que eu tenho tratado aqui. O ateísmo prático,
a New Age, o relativismo religioso, o secularismo e o materialismo. Quando você entende como isso funciona, esse sistema, fica muito simples de virar o jogo. Então, primeiro, um pilar, a doutrina sólida. Depois, conhecer os 5 inimigos da igreja. Aquilo que está destruindo e atacando as nossas famílias e que você não percebe. Você pode já estar mergulhado nisso aqui tudo, sem saber o que é, sem saber como se livrar disso. Sem conhecer o inimigo, não tem como combatê-lo. E esta é uma realidade hoje presente no mundo moderno. Então, primeiro pilar, doutrina sólida. A doutrina de 2000 anos, as dos apóstolos, a doutrina da fé católica, a verdade. Depois, os 5 inimigos da igreja. E o terceiro pilar, ter uma vida de oração poderosa. Explorar a beleza e o poder da oração constante. Aprender a se comunicar com Deus de maneira significativa, como nos ensina o catecismo. Mas aí está o problema. Muitos não leem o catecismo e outros que tentam não entendem. Nós começamos uma campanha aqui, compre o catecismo, compre o catecismo. Sim, compre o catecismo, né? Compre o catecismo. Ok. Mas muitos não entendem o catecismo. Tem que ter o catecismo em casa, tem que ter. Todos têm que ter. Todos temos que ter o catecismo em casa, da Igreja Católica. A Bíblia Sagrada e o catecismo. Mas o catecismo ainda muitas vezes é uma linguagem difícil de compreensão. Difícil de compreensão, né? Por isso que só falar do catecismo, que tem que ter em casa, que tem que ler, é uma coisa. É fácil, você vai lá e compra. Agora, compreender, né, é difícil. É difícil. E enriquecer a vida de oração com a vida de fé. Aquilo que nós cremos é aquilo que nós rezamos. Aquilo que nós rezamos é aquilo que nós cremos. Então, se eu não conheço a fé, como eu vou ter vida de oração? Como eu vou meditar as verdades da fé se eu não conheço a fé, se eu não conheço a verdade? Se eu não sei os dogmas que eu devo meditar? A fé que eu devo meditar? Por isso, eu recebo todos os dias aqui na caixinha, né, de perguntas, né? Padre, dá um exemplo, né? Me masturbei vendo vídeos na internet. Estou em pecado? Traí meu marido várias vezes com o mesmo homem. Pequei uma vez só ou cada vez que tive relações com o amante? Ou então, quero ir no show, né, da Taylor Swift. É errado? É triste ver a que ponto a confusão chega. E as pessoas querem respostas rápidas, objetivas. Padre, isso é pecado ou não? Sim ou não? Pequei ou não pequei? O que eu devo fazer ou o que eu devo fazer? É sim e não, é preto no branco. A pessoa, ela não quer se aprofundar na fé. Ela não quer saber o porquê na raiz daquilo é errado. Ou na raiz daquilo que é certo. O porquê ela não pode agir assim, o porquê ela não pode agir assado. Entendem? Ela quer uma resposta, que alguém diga para ela sim e não, pode e não pode. Mas ela não aprofunda a sua fé. Ela não tem interesse em aprofundar a fé. Então eu vou dar 2 exemplos aqui agora de tipos diferentes de leigos. O primeiro, ignora a importância de uma formação sólida, acreditando que a sua devoção superficial é suficiente. Então, tem os leigos que dizem, não, eu não preciso de formação, eu não preciso estudar, fez a catequese lá da catequese, né? Para crisma, nunca mais pegou um catecismo, nunca mais pegou um livro da igreja, porque ele acha que a sua vida, né, de devoção é suficiente, é plenamente suficiente. Ele não precisa mais de conhecimento nenhum, né? Ele não precisa mais estudar. Por outro lado, o leigo número 2 se lançou na formação correta. Anos depois, esse segundo leigo vive uma vida plena e santa, enquanto o primeiro continua preso aos mesmos pecados e ao vazio espiritual. A diferença? A escolha de buscar uma formação profunda e autêntica. Nós temos, então, alguns leigos que estão vivendo a mediocridade da fé, que não estudam, que não leem, que não se comprometem, né? Que têm sua vida cristã fria, vai à missa uma vez por mês, né? Reza o terço de vez em quando, se confessa a cada 5, 6 anos. Não tem uma vida profunda, por quê? Porque não conhece, porque não compreende, porque não entende. Então ele ficou com a catequese básica e nunca mais
nunca mais pegou num livro de doutrina para estudar a sua fé. Então ele vai ficar nessa mornidão, né, de fé, mornidão espiritual, e vai ser bombardeado por esses inimigos da igreja e nem vai perceber. Ele vai ser levado com a onda achando que é cristão, que é católico, quando no fundo não é. E o segundo leigo é aquele que diz, não, eu vou estudar a minha fé, eu vou me comprometer, eu quero sair disso. E ele começa a procurar, a compreender, ele pega o catecismo, que é o primeiro livro, né? É o primeiro livro que nós temos que estudar. A Bíblia nós lemos e meditamos, também devemos estudar, claro que sim. Mas o catecismo é um livro que nós devemos estudar, meditar, e é este primeiro livro que vai nos dar a compreensão da fé correta e sólida e verdadeira. Então o leigo decide, não, eu quero estudar, eu quero fazer, e ele começa a fazer isso. Anos depois você vai ver o progresso, a diferença. Este leigo, ele está inserido melhor na sua família, ele está vivendo aquilo que a igreja ensina, ele está no seu trabalho, na sua faculdade, na universidade, na escola, né? Aonde ele estiver, na sua casa, no meio onde ele estiver, ele vai estar evangelizando. Ele vai ter uma vida de piedade, ele vai estar combatendo os vícios com os meios corretos, buscando as virtudes corretas contra aqueles vícios, vai estar buscando uma vida de oração, fortalecendo o seu amor a Deus, uma vida de contemplação. Então você vai vendo o quanto a formação, a verdade liberta. A verdade liberta. Então, todos esses pilares, a doutrina profunda, entender a crise na igreja e a vida de oração, estão presentes no curso chamado A Verdadeira Catequese. Imagine você explorar o catecismo da Igreja Católica, né, de maneira envolvente e prática. Você vai mergulhar nos mistérios da fé, nos princípios morais e na sabedoria da Igreja, né, destes 2000 anos na tradição. Mas também não é apenas isso. Você receberá orientações sobre como aplicar esses ensinamentos em sua vida diária, fortalecendo a sua comunhão com Deus e transformando toda a sua jornada espiritual. O curso, A Verdadeira Catequese, tem mais de 50 aulas e alguns bônus, né? Eu comento nesse curso todo o catecismo da Igreja Católica, de forma simples, prática, e além disso, tem um bônus chamado Mistérios da Igreja Revelado. A chave para entender a natureza da Igreja por meio do Antigo e do Novo Testamento. Então aqui você tem um curso com mais de 50 aulas sobre o Catecismo da Igreja Católica, né? Sobre o creio, os sacramentos, né? Sobre os mandamentos e a oração do Pai Nosso, como está dividido o Catecismo. Você vai ter 50 e poucas aulas de poucos minutos, de forma objetiva, simples e direta, passando todo o catecismo, é um resumo do catecismo, para que nós possamos suprir aquela falta de catequese que tivemos lá no início, né? Lá no início da catequese, muitas vezes, nós tivemos uma catequese na crisma, a gente não compreendeu, ou, não sei, por algum motivo a gente esqueceu, e aquela base sólida, catequética, né, ela não se firmou. E para que nós possamos construir algo em cima, e estudar outras realidades da igreja, e se aprofundar em outras realidades da igreja, eu preciso ter a fé sólida. Eu preciso ter o chão onde eu piso, para poder construir em cima dele. Então, ali nós temos essas 50 e poucas aulas disponíveis para que você possa, então, de forma simples, objetiva e direta, estudar o catecismo da Igreja Católica. E depois, estas duas aulas, essas masterclass do meu TCC sobre a chave para entender a Igreja no Antigo e no Novo Testamento, né? Então, essas aulas estão baseadas no meu TCC de Eclesiologia, né, que é o estudo sobre a Igreja, e muitos alunos relatam que apenas esse bônus vale o preço do curso inteiro. O segundo bônus se chama Igreja em Crise. Qual o seu papel como soldado de Cristo? Nele eu abordo os 5 inimigos da Igreja com algumas autoridades no tema. O padre José Eduardo, o catequista Alan Carrion, o pesquisador Lucas Gelásio, o Matheus Basso e também o Tiba Camargo. Então, pensem, você vai ter acesso a tudo isso, mais de 50 e poucas aulas sobre o Catecismo da Igreja Católica, mais, se eu não me engano, não sei quantas lives sobre os 5 inimigos da Igreja, que são 7, 8 lives com esses convidados especiais,
que adentramos em cada um destes temas, os 5 inimigos da igreja, e este bônus, né, do mistério da igreja revelado. Essas duas masterclasses. Então nós temos a doutrina sólida, um aprofundamento da igreja, o que é a igreja no seu mistério, na sua missão, e depois os inimigos do mundo moderno, que querem combater tanto a igreja e, obviamente, a doutrina, e saber como enfrentá-los com esses convidados. Então, a verdadeira catequese, né, o valor do curso A Verdadeira Catequese é de R$ 697. É um investimento inestimável, né, em sua formação espiritual. No entanto, por um tempo limitado, você pode se inscrever por apenas R$ 497, ou 12 vezes de R$ 49,90. Além disso, nós oferecemos uma garantia de 7 dias. Se por algum motivo você não ficar satisfeito, né, enfim, nós reembolsaremos o seu investimento, sem nenhum risco para você. E atenção, esta oferta é por tempo limitado. Não perca a chance de embarcar em uma jornada de crescimento espiritual profundo e duradouro. Inscreva-se agora e aproveite esta promoção. Tá bom, pessoal? Aproveitem a promoção. 12 vezes de R$ 49,90, eu estava fazendo as contas esses dias, dá R$ 7,00 por aula. Né? R$ 7,00 por aula. De todas as aulas que tem lá, acho que até um pouco menos. R$ 6,00, R$ 7,00 por aula. É um investimento que você faz em você. Como dizia o Papa Francisco, a única coisa que é de graça nesse mundo é o amor de Deus. Né? É o amor de Deus. Então, nós que estamos ofertando o curso, estamos ofertando porque, e tem valores, porque tem pessoas envolvidas, né, trabalhando, muitas pessoas trabalhando que dependem disso, tem todo o trabalho que é feito, né, de Instagram, de Facebook. Então, é obviamente que esse trabalho precisa ser cobrado, porque é uma coisa de qualidade, é muito bem feito. É um curso que você vai ter acesso aí por um ano, que você pode assistir quantas vezes você quiser, em casa, né, enfim. Então fica aí o convite, né? Faça a verdadeira catequese. Faça a verdadeira catequese. Faça esse investimento em você e saiba onde começar a consertar, né? A dar prumo, a dar rumo, ordem de pensamento para a tua vida cristã. Eu espero por você na verdadeira catequese. Se inscreva, que Deus te abençoe. Salve Maria.